Por que voltar para o seu país de origem é muito mais difícil do que sair dele? Bom, pessoal, meu nome é Daniel, eu tenho 43 anos, vivo aqui em Portugal com a minha família há 8 anos e decidimos voltar para o Brasil. Bom, se ainda não conhece a minha história, convido a assistir os vídeos anteriores, tá bem? Desde já, muito obrigado, se inscreva, curta, comenta e compartilha. Pessoal, esse vídeo eu vou fazer um pouco diferente. Antes de eu abordar este assunto, eu vou tentar exemplificar aqui em um curto vídeo. É um vídeo que eu fiz há 6 anos atrás, tá? Onde eu visitei a terra a terra dos meus avós, né? Que são portugueses, migraram para o Brasil em 1951. E na altura eu fiz esse vídeo em homenagem a eles, após conhecer alguns familiares dos meus avós que eu nunca tinha conhecido, nem o meu pai conhece eles, né? Primo do meu pai. E pude conhecer a casa onde o meu avô cresceu, tá? Essa casa ainda está de pé, não pertence mais à família, mas ainda está de pé. Então vamos assistir o vídeo e voltamos já na sequência dele.
Eu sou suspeito de falar, né? São meus avós, mas eu me emociono muito quando eu assisto esse vídeo, né? É um vídeo que eu guardo com muito carinho. É um vídeo que mexeu muito com a minha família, principalmente com meu pai, com a minha tia e com meu tio, né? Meus avós já não são vivos, né? Eu tive a honra e a gratidão de poder conviver com eles, não tanto quanto eu queria, né? Apesar de também morar lá no Brasil, né? Eles também. Os meus pais se separaram, eu tinha 3 anos de idade, né? Então eu fui morar com a minha mãe casou de novo, meu pai também casou de novo. E aí aquela vida de pais separados, né? O que eu não recomendo. Acho que. Pronto. Acho que esse não é o ponto, mas eu não tive a oportunidade de viver o tempo e o quanto eu queria estar do lado deles. Mas é algo que a gente só percebe depois de adulto, né? Durante a infância a gente não percebe tanto isso. Eu via eles aos finais de semana, durante muitos anos, até minha adolescência, depois uma certa idade, né? A vida começa a tomar outros caminhos, eu já não via com tanta frequência, mas sempre que podia eu estava lá. Mas vamos ao que importa, né? Por que que é mais difícil a gente voltar para o nosso país de origem, né, quando imigrante, do que sair dele, né? Eu vou pegar a minha experiência, mais uma vez. Eu saio do Brasil, uma decisão muito pela emoção e não pela razão. Eu não tinha motivos para sair do Brasil, aparente, né? Apesar de todas as mazelas que nós temos no Brasil, eu não tinha esses problemas, tá? Eu não tinha sofrido nenhum tipo de violência, eu tinha meu trabalho, eu tinha a minha casa, eu tava prosperando, então não havia nenhum tipo desse motivo que as pessoas utilizam hoje, né, para sair, e não tô aqui para julgar ninguém, e venham para cá. Essa decisão, ela acontece em 2 meses, né, entre a decisão e chegar aqui, passam 60 dias, né, então foi muito rápido, e com um ano que eu estava aqui, eu já tinha me arrependido, né? Eu já me perguntava o que que eu fiz, né? Por que que eu vim para cá? Mas muito mais voltado à questão familiar, né? Aí, como eu já falei em vídeos anteriores, eu sou uma pessoa muito família, eu gosto de estar com a família. Passado esse tempo, né? Quando a gente decide voltar mesmo, né? Quando minha esposa também levanta a mão e fala assim, olha, também acho que vale a pena a gente voltar. Como eu já falei, fazem 2 anos dessa decisão, né? Foi no meio ali no início de 2024 que a gente toma essa decisão. E, e ainda vai levar 2 anos, né? Ou seja, faz 2 anos que nós tomamos essa decisão de voltar para o Brasil e ainda vão demorar pelo menos mais 2 anos, né, para isso acontecer. Mas por quê? Por que que é mais difícil? Primeiro que assim, nós temos uma família constituída, né? Eu tenho minha esposa, eu tenho minha filha e eu não vou voltar para o Brasil e não vou encontrar nada daquilo que eu abri mão lá atrás. Eu não tenho mais uma propriedade, eu não tenho mais trabalho, né? Então seria muita loucura da minha parte simplesmente fechar tudo aqui e voltar para trás e recomeçar da estaca zero, né? Procurar um trabalho, ter que alugar um imóvel, e a gente sabe as condições que o Brasil está hoje, né? Na questão econômica, o quanto difícil está, né? Então, quando a gente toma essa decisão, a gente falou, ok, agora vamos fazer diferente, vamos se estruturar, vamos fazer um planejamento financeiro, vamos construir a nossa casa que a gente sempre quis, né? A gente sempre quis morar no interior de São Paulo, era já uma premissa nossa, mesmo ainda morando no Brasil, né? De morar no interior de São Paulo. Então, o planejamento de voltar, ele é muito mais complicado. Como nós não vamos ter nada lá, né? Poderia. Eu tenho um convite, a minha sogra e meu sogro, eles moram sozinhos numa casa de 3 dormitórios. Eles vão por diversas vezes, né? Por eles, nós já estávamos lá, né? Vem, bora. A casa aqui é enorme. Nós já moramos com eles por um período, né? Enquanto a gente estava comprando nosso apartamento, né? Para uma questão estratégica econômica ali de poupar um dinheiro e na altura de com que nós compramos nosso apartamento, nós vivemos ali com eles quase um ano. E não haveria mal algum voltar a morar com eles. Só que não é isso que nós queremos, né? A gente quer voltar com uma estrutura nossa. Aproveitar a oportunidade que tem aqui da conversão da moeda, né? E juntar o quanto for necessário e talvez mais do que necessário para regressar e poder recomeçar no Brasil, fazendo aquilo que nós sempre desejamos fazer. E que quando morávamos aí nós não conseguimos fazer, tá? Então, morar no interior de São Paulo, morar numa casa e não num apartamento, ter o nosso cão, trabalhar com aquilo que nós gostamos, né? Minha esposa já é realizada, para ela não muda nada aqui ou lá,
Ela tem a clientela dela. Se fosse para São Paulo, ela voltava e amanhã ela estaria trabalhando, né? Nós fomos agora de férias e ela, nas férias, ela teve cliente que pediu para ela atender, né? Ela atendeu acho que uma ou duas, mas mais pela amizade, não pelo dinheiro em si, né? Mas eu sempre gostei de carro, eu sempre gostei de pesca, eu sempre gostei de produzir conteúdo, né? Eu sempre gostei do esporte, do Muay Thai. O Brasil é muito grande, ele tem mais oportunidades nesse sentido. Então, esse planejamento de voltar, né, ele se torna muito mais difícil do que simplesmente sair, né? Então, e não só por isto, né? Com base aí a realidade dos meus avós, como vocês puderam assistir esse curto vídeo, né? Um segundo exemplo aqui para a gente já fechar o conteúdo. Os meus avós foram para o Brasil, né, no ano de 1951. No final dos anos 80, meados ali de 87, 88, com os meus tios e meu pai já adultos, né, os meus avós decidem regressar para Portugal. Eles queriam finalizar ali a sua, acabar com a palavra feia, né, acabar com a sua vida, colocação errada, né? Eles queriam se aposentar e viver aqui o resto das suas vidas aqui em Portugal, né? E assim eles fazem. Na altura, apenas a minha tia, que já adulta, né, mas ainda solteira, ainda não havia constituído família, ainda morava com eles, né, veio também. E eles se mudaram para Portugal, final dos anos 80, vieram para cá e eles ficaram um ano apenas e depois voltaram para o Brasil. O relato que eu tenho da minha própria tia, né, e do meu pai, é que essa decisão de regressar para o Brasil não partiu dos meus avós, e sim da minha tia, né? Ela não se adaptou em Portugal. Acredito que é uma cidade pequena, né? Aqui, Marinha das Ondas, né? E acostumada com São Paulo, capital, né? Ela acabou não se adaptando. É uma cidade pequena, que tinha muito mais pessoas de idade do que jovens na altura, né? Porque os jovens, a maioria, saíam do interior e iam para, né, para Lisboa, para outras capitais e outros países, né? Para prosperar, né? E ela acabou não se adaptando. E os meus avós acabaram também regressando com ela, né? Optaram por não deixá-la sozinha, né? A única filha é mulher e tal. E aí é uma pergunta que eu queria ter feito para eles ainda em vida, né? Se a decisão deles de voltar para o Brasil, regressar, né? Voltar mais uma vez para o Brasil, foi apenas pela minha tia, e se eles se arrependiam disto, né? Porque a gente às vezes se sacrifica muito pelo sonho do outro. Eu sei que é filho, tal, mas acho que é um ponto de reflexão, né? O quanto, uma vez que já estão adultos, né? Talvez o quanto vale a pena você sacrificar os seus sonhos por um filho, por seja lá quem for, né? Acho que também, acho que tudo na vida tem um limite. Mas pronto, é só uma reflexão aqui, né? Mas é uma pergunta que eu queria ter feito para os meus avós, né? Se eles se arrependem de terem voltado para o Brasil, ou se não. Ou se realmente, com base a não adaptação da minha tia, da filha deles, né? Se para eles também talvez não fosse algo que estaria incomodando, né? Se eles também não se adaptaram com Portugal, após mais de 30 anos vivendo no Brasil. Mas enfim, pessoal, voltar sempre é muito mais difícil, né? É muito mais difícil e muita gente volta e também se arrepende. É algo que pode acontecer comigo e com a minha família? Sim, e eu estou preparado para isso. Eu acho que uma vez imigrante, sempre imigrante. E depois que você sai da sua zona de segurança e conforto, uma vez na vida, você não vê mais problema nisso. Você já foi, você já sabe como que é, já sabe o que tem que ser feito para, né, recomeçar. Então, se isso acontecer comigo e com a minha família, a gente volta sem problema algum. É algo que está no nosso caderno? Não. A gente tenta trabalhar sempre com um plano A apenas. Né? O plano B realmente é um plano B, mas costuma ficar engavetado. Por que eu falo isso? Porque quando eu vim para cá, talvez se eu não tivesse vendido o meu apartamento no Brasil, na altura, talvez eu não daria, em 6 meses a gente teria voltado, né? E a gente não teria evoluído como pessoas aqui, como família, aprendido, né? Esse tempo que a gente está aqui foi um aprendizado. Então, acho que o não ter uma estrutura física lá no Brasil nos ajudou a se manter aqui esse tempo e prosperar. E o prosperar, mais uma vez, gente, não é só financeiro, é prosperar enquanto pessoa, é prosperar enquanto culturalmente, é prosperar como família. Eu e a minha esposa nunca estivemos tão bem como estamos hoje, né? E isso se deve à imigração. A sair da nossa zona de conforto e do nosso seio familiar. Nos fortaleceu, tá bem?
Mas é isso. Alguns devaneios, me desculpem desde já, mas eu sou assim mesmo, falo demais. E se tiver chegado aqui até o final do vídeo, deixa aqui nos comentários de onde você está me assistindo, vai me ajudar muito. E eu reforço só uma coisa: comentários ofensivos, né? Tanto para mim ou como para outros telespectadores vão ser apagados. O objetivo desse canal não é gerar nenhum tipo de atrito entre brasileiros e portugueses. Ao contrário, o objetivo desse canal é levar principalmente para o Brasil um pouco do conhecimento de Portugal e mostrar o outro lado da história de Portugal e dos portugueses. Tá bem? Fiquem com Deus, ótima semana, até o próximo vídeo. Fui!